Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe você, irmão e irmã, você que me segue aqui no Instagram, aqueles que me deixaram de seguir também, Deus abençoe, porque acharam que eu estava me posicionando de forma política. Não, eu fiz alguns questionamentos para que a gente possa refletir sobre a realidade atual. Até porque nós sacerdotes, religiosos, não podemos nos posicionarmos de forma assim, eu voto nessa pessoa, eu voto naquela, eu sigo esse. Infelizmente aconteceram aí muitos padres, cantores, católicos também, e religiosos que se posicionaram, e colocaram ali pareceram lá com candidatos e tudo mais. Não é esta a orientação da igreja para nós. A orientação da igreja é que a gente oriente os fiéis a escolher candidatos sérios, candidatos comprometidos, candidatos éticos, dentro da ética, da moral e tudo mais. Esta é a orientação da igreja, sempre foi, não é? Só que vivemos agora esta realidade aí de dois candidatos e cada um optou, né, e votou e escolheu e pronto, né? E quem foi escolhido, tomara que faça, a gente reza para que faça um bom governo, para que coloque em prática mesmo aquilo que foi a pauta principal, o cuidado com os mais necessitados. Porque às vezes os mais necessitados eles são pautas dos governos, mas na prática isso não acontece. E eu sou crítico de todas as realidades que não se cumprem, né? Nós pegamos o governo atual, a maneira com que foi trabalhada a questão da pandemia, por exemplo, né? Às vezes a maneira de falar, a grosseria, não levar em consideração as pessoas que perderam entes queridos, como todos nós perdemos, foi falta de caridade. Agora, julgar também que as 600 mil, mais de 600, né, mortes são culpa também do governo, aí também não, né? Eu acho que nós temos que fazer uma reflexão racional e dizer, teve erro, teve culpa? Sim. E eu acho que isso precisa ser dito, né? Agora, não podemos também colocar todo o peso nas costas, até porque morreram pessoas em todos os países. O Covid chegou para todos. Essa é uma realidade, não é? Então, a maneira com que tratava os jornalistas, a maneira com que falava, até debochava e tudo mais. Lógico, depois foi usado isso também. Aí, a outra realidade, o outro governo, a preocupação com os mais necessitados, com os pobres, e tudo mais. Então, será que vai ser mesmo essa preocupação? Tomara que seja. Tomara que nós sejamos um SUS melhor. Tomara que as pessoas não fiquem na fila como ainda ficam. Como eu já levei a minha mãe um dia para lá em São Mateus, para um tempo atrás, já um bom tempo, mas eu levei ela para conseguir uma ficha às 4 da manhã, para conseguir uma ficha às 8 horas e consultar ali depois, mais tarde. Realidade da saúde pública no nosso país, né? Então, que seja mesmo uma preocupação com a educação, mas uma educação de qualidade, não uma educação ideológica, que seja mesmo uma preocupação com as pessoas que precisam, que seja mesmo uma preocupação, né, em trabalhar as diferenças, mas não no sentido de puxar mais para um lado do que para o outro, né, que diminua mesmo a violência. Então nós rezamos por isso. Para quem disse que eu fico me metendo às vezes em questões políticas e tudo mais tal, e não rezo, olha, eu tenho muitas missas aqui no santuário, tenho muitos compromissos. Até tirei esse tempo aqui, que nem teria esse tempo para fazer esse vídeo. Isso para dizer, nós não somos do partido A ou partido B. Nós procuramos refletir, questionar as pessoas sobre o que é o certo, né? O que é o menos pior, não sei se essa palavra seria melhor, para que a gente possa colocar em prática a palavra de Deus. Nós, enquanto missionários, enquanto cristãos, enquanto homens de Deus, mulheres de Deus, não é? Porque nós vivemos a hipocrisia, e a hipocrisia foi condenada por Jesus, ou as mentiras, né? Em tempo de fake news, tantas mentiras. Então, estou dizendo aqui, eu não puxo para nenhum lado, né? Não puxo mesmo. Tanto é que já votei em candidatos que depois me decepcionei. Quando eu fui votar, né, lógico, e não vou revelar em quem votei, já me decepcionei, porque eu achava que era uma coisa, depois ele não
exerceu bem, né? E não colocou em prática as suas promessas. É lógico que promessas, eles prometem mundos e fundos, como todos prometem, mas na prática é diferente. Então eu fiz o questionamento aí da questão do auxílio, porque será que a preocupação mesmo é com os pobres, com os mais necessitados, com aqueles que estão sofrendo? Ou será que é só mais uma questão de campanha? E serve para os dois candidatos, para aquele que aumentou o auxílio e para aquele que diz que não vai manter mais o auxílio. Será que ele aumentou e ele ia, pelo que ele falou, ele ia manter? Mas será que ia manter mesmo? Será que este que disse que agora é a favor dos pobres vai se preocupar mesmo com os pobres? Então essa é uma reflexão. Aqui não é julgamento, é reflexão. Eu acho que nós temos que ter maturidade para refletir, para parar de se agredir, de achar que é isso, que é aquilo, né? As pessoas exigem tanto respeito, falam tanto de paz, de amor, mas não nos respeitam, né? A maneira de falar, a maneira de responder, são pessoas odiosas, têm mal no coração, pessoas maldosas. Então, irmãos e irmãs, que isso sirva de reflexão para todos nós, que possamos buscar em Deus, nos fortalecermos naquilo que nós acreditamos. Você que é evangélico, me segue naquilo que você acredita, você que é de outras religiões, você é católico, perseverando na fé, perseverando no amor, na graça de Deus. Não desanimem. Não somos de perder o ânimo, não somos de perder a fé, o ânimo, que possamos seguir em frente. E rezando por esses que foram eleitos, pelos governadores, senadores, deputados, né? O presidente, o novo presidente, para que ele faça um bom governo, que a graça de Deus possa conduzi-lo. Que a Virgem Maria interceda, a Virgem Mãe Aparecida, padroeira do Brasil. Irmãos, nós rezamos, nós clamamos, nós colocamos um texto pedindo para que a Mãe de Deus intercedesse, e a escolha fosse feita. Então, que a Virgem Maria também interceda pelo novo presidente, pelo final deste mandato, pelo novo que vai assumir, para que tudo concorra para o bem dos que amam a Deus. Que Deus abençoe. Eu peço perdão pelas pessoas que me interpretaram mal. Peço perdão mesmo, sabe? Peço perdão. Eu também perdoo aqueles que me agrediram aí com palavras, infelizmente, né? Teve pessoas que até... teve uma que me mandou para o inferno, mas eu creio que não vou, porque eu tenho lutado para não ir, né? E tomara que a senhora também não vá, né? Tomara que a senhora lute para não ir, que quando eu mando alguém para algum lugar, como está o meu coração, né? Será que o meu coração está também querendo transmitir essa paz que você tanto falou? Falou tanto para eu transmitir paz, para eu falar de paz, do amor, mas me mandou para o inferno? Será que isso não é contradição? Então que, irmãos, possamos meditar a palavra de Deus, possamos crescer na fé e que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.